Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de estar falando sobre um tema que eu acabei cunhando um termo específico já faz uns 2, 3 anos mais ou menos, né, que é o veneno democrático, né? E o que eu quero dizer com veneno democrático, né? Bom, eu basicamente coloquei essa nomenclatura veneno, né, atrás do democrático porque eu acho que praticamente todo o ocidente aí dos últimos 150 anos principalmente, né? É um pouquinho antes também, mas 150 anos principalmente, vem sofrendo muito aí com essa ideia de democracia, vem sofrendo muito com a ideia de que todo mundo realmente tem uma opinião e praticamente ali eu percebi que é como se fosse um veneno ali que fosse passado de mente em mente. Talvez vírus seja mais correto, né, por ter aquela conotação de transmissão, né? Um transmite para o outro o vírus, mas falar de vírus hoje em dia talvez não pegue nem muito bem aí depois dos adventos ali de 2020, né? Então eu que vou continuar com um veneno democrático mesmo, mas talvez eu possa vir a mudar essa terminologia, né, no futuro. Mas então assim, o que é o veneno democrático, né? Então assim, o veneno democrático foi um negócio ali que eu comecei a perceber quando eu comecei a notar um pouco melhor ali o comportamento do boomer médio, né? Para quem não sabe o que é boomer, é a geração baby boomer, ele que nasceu pouco após ali da Segunda Guerra Mundial, ali por volta ali de 46, 47 até mais ou menos ali a década de 60, né? E essa é uma geração específica aí que eu pretendo aqui falar bastante no canal no futuro, fazer umas análises um pouco mais aprofundadas, né? Mas eu particularmente acho essa geração a geração mais patética, ridícula da história da humanidade. Sim, mais patética do que a nossa geração, e eu não estou falando em causa própria, eu também tenho muitas críticas a fazer à nossa geração atual, mas eu achei que a geração boomer realmente aí praticamente destruiu qualquer possibilidade da sociedade funcionar de forma minimamente aceitável, né? Mas isso aí são temas para os outros vídeos, né? Então assim, o que eu prestava atenção no comportamento do boomer médio era principalmente na questão assim de eles opinarem sobre tudo, né? Então, por exemplo, coisas do momento, economia, inflação, guerra da Ucrânia e Rússia, guerra de Israel com Palestina, né? E sempre que ocorre aqueles churrascos, né? Boomer muito de fazer churrasco de fim de semana, né? Que eles ficam ali falando profundamente sobre um assunto que eles desconhecem por completo. Eu acho isso um fenômeno maravilhoso, né? Eu me sinto assim o Richard Rasmussen no meio da floresta amazônica vendo os animais ali, né? Se socializando, por assim dizer. É assim que eu me sinto, né? E eu olho assim para aqueles boomer falando de assuntos assim que eles desconhecem por completo. E com uma certa profundidade, assim, com certa pompa, com certa elegância, né? Com certa pose, né? Que claramente eles pegaram esse tipo de trejeito, um tanto quanto chola, né? Eles pegaram essa frescura toda de algum intelectual de internet. Intelectual entenda, outros boomers, tá? Não é talvez ali o máximo um Bloves de carros, sei lá, um Leandro espiritual aí no máximo, esses caras assim. Um Luiz Felipe Pundei, né? Esses caras aí. E eles começam a imitar, né, aqueles trejeitos e tal, falando assim com propriedade e tal. E, tipo, eu escutava o que os caras estão falando, eles não têm ideia do que eles estão falando, né? Tipo, agora, hoje em dia, não tem muito a questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, porque, né, meio que perdeu a graça. Ninguém mais quer falar sobre, né? Porque agora tem uma guerra mais importante, se é que vocês me entendem. Mas, tipo, eu lembro, não, porque o Putin ele pensa da seguinte forma, né? O Boomer falando, o Putin pensa assim, assim, assado, não sei o quê, porque a Rússia é desse jeito. Tá. Se eu pegasse um mapa mundi, sem escrita nenhuma, só um mapa mundi, assim, né? Colocasse na frente do Boomer e falar, olha, minha ponte é onde fica a Rússia. Ele provavelmente vai apontar onde ficaria em Portugal. Né? Ele sabe que a Rússia fica ali na Europa, mais ou menos, né? Ele não sabe onde fica a Rússia, entendeu? Ele só sabe que fica na Europa. Eu acho que vai ter alguns ali que vai apontar pra África, entendeu? E assim, a Rússia é o maior país em questão territorial do mundo, mas ele não sabe onde fica. Mas ele tá lá opinando, né? Sobre o que está acontecendo, sobre a diferença da mentalidade do ucraniano pro russo médio e tal. Então, assim, o que é isso, né? E aí eu comecei a perceber que isso aí vem do veneno democrático, né? O que é o veneno democrático? É você fazer com que o povão, né, a massa no geral, eles acreditar piamente que a opinião deles vale alguma coisa. Por quê? Porque a democracia é baseada no seguinte: todos nós temos direito a um voto e nosso voto tem valor. Então, assim, entre o voto de Aristóteles e o voto da pessoa ali que é entrevistada pelo NGB News, os dois têm o mesmo valor. Isso é veneno democrático, entendeu? E evidentemente que a opinião dos dois não tem o mesmo valor. É claro que Aristóteles ele pode, se ele quisesse, por exemplo, fazer um movimento político, vamos supor que tivesse um cara ali semelhante a Aristóteles hoje em dia, ele provavelmente faria um movimento político, ele faria a cabeça de milhões de pessoas.
Né? Em contrapartida, você tem um cara do NGB News, né? Que, tipo, não o entrevistador do NGB News, esses caras são inteligentes. Tô falando do cara entrevistado pelo NGB News médio. Né? Ele provavelmente ia votar no outro cara ali porque, ele me deu um pão com mortadela, ele me deu ali, sei lá, 2 jogos de tijolos ali pra eu fazer uma parede, logo eu vou votar nele. Entendeu? Então, isso é o veneno democrático no fim das contas, porque todo Zé Ruela acredita realmente que ele tem opinião para dar sobre tudo, ele acredita que a opinião dele vale alguma coisa, ele acredita realmente ali que o voto dele vale alguma coisa, e as coisas simplesmente não são assim, entendeu? Eu já disse algumas vezes aí que eu não tenho grande admiração pelo Nietzsche, mas o Nietzsche ali ele tinha momentos de lucidez, né? Quando a sífilis em terceiro estágio ele dava uma acalmada, né? Pra quem não sabe, a sífilis em terceiro estágio atinge o nosso sistema nervoso e a gente começa a ter sintomas de megalomania e sintomas alucinatórios mesmo, né? Então tem muitos livros ali do Nietzsche que você percebe que ele está totalmente louco, né? Como por exemplo o Ecce Homo, né? Se você ler Ecce Homo, você vai ver que ali a sífilis tinha atacado bastante. Né? Mas de qualquer forma, aqui não é um vídeo sobre o Nietzsche, né? O Nietzsche uma vez ele disse o seguinte: olha, a Grécia só atingiu o padrão de excelência que teve por um único motivo: 80% da população era de escravos. Então é o seguinte, você tinha que ter 80% da população de escravos para você ter 20% né, das pessoas ali da Grécia que poderia talvez chegar numa excelência, o que não foi o caso. Né? O número de pessoas ali que chegou no nível de um Platão, que chegou no nível do Aristóteles, não foram muitos, entendeu? Muito pelo contrário, tanto que a vida de Sócrates mostra isso aí. Né? O Sócrates, ele realmente ele foi o pai da filosofia, por assim dizer, porque através da maiêutica socrática, né, através de você perguntar o que a pessoa realmente quer dizer com o que ela está falando, ele foi lá e mostrou que a elite ateniense era assim, podre, né, era tipo um bando de palpiteiro. Então, assim, são situações aí que praticamente nunca mudam na sociedade, né? E é até engraçado, né? Porque a história de Sócrates ali é um tanto quanto interessante sobre o ponto de vista da democracia, porque Sócrates foi morto pela democracia. Né? Você pode até fazer um argumento que Jesus Cristo também foi morto pela democracia, só que a questão de Jesus Cristo é um pouco mais complicada e eu não sei se dá para falar disso aqui na internet, porque quem mandou matar Cristo aí, né? A gente não pode muito falar daquele povo. Mas assim, vamos aqui ficar no Sócrates. Então assim, Sócrates, por exemplo, foi morto pela democracia. Né? Então ele era um cara que não tinha muito status, ele não era um cara que tinha dinheiro, ele era um veterano de guerra no fim das contas, né? E assim, ele acabou sendo respeitado pelo que ele falava e pela inteligência dele. Só que como ele começou a fazer a cabeça de alguns jovens, quando ele começou a mostrar que a elite ateniense ali não valia nada praticamente, era só pessoa com cargo, eles mandaram matá-lo, entendeu? E assim, as acusações contra ele era bem absurda, era bem assim, padrão Brasil mesmo, se você for ver, tipo, acusavam ele de ateísmo, acusavam ele de não acreditar nos deuses, sendo que ele falava dos deuses o tempo inteiro, né? Acusavam ele ali de, como fala, fazer a cabeça dos jovens para um caminho que era perigoso, na verdade era perigoso para a galera que estava na elite, né? Então ele acabou ali sendo executado aí por conta de suas opiniões. E por que ele foi executado? Por conta da democracia. Né? Então é até interessante como que hoje em dia a democracia é sempre uma coisa boa, né? Você vê a democracia na boca de todo mundo, né? Democracia, eu acho que o Hans Hermann Hoppe, né? Aquele anarcocapitalista, eu não tenho nenhum respeito para anarcocapitalistas no geral, mas assim, eu acho que aquele título do livro dele é muito bom, né? Democracia, o Deus que falhou. Porque realmente as pessoas começaram a ver não somente como Deus, mas eles falam de democracia assim no mesmo tanto de vezes que Deus. Né? Eu acho que o termo Deus e o termo democracia talvez seja um dos termos aí mais utilizado pelo povão e que perdeu praticamente ali toda a significância verdadeira. Né? Hoje em dia aí todo mundo fala sobre Deus, né? Qualquer bandidinho aí fala, Deus vai me perdoar depois que eu pilhar, né? Depois que eu churrascar as pessoas, né? Então, assim, né? É um negócio assim bem medonho, né? Como que a democracia realmente ali se tornou simplesmente uma muleta, né, para muitas pessoas e como que ela acabou envenenando a cabeça das pessoas. Né? Então, assim, percebendo ali o comportamento do boomer no geral, eu percebi que todo mundo ali achava que tinha não somente ali a capacidade para dar a sua opinião, mas que realmente a opinião dele valia alguma coisa. Né? Quando eu era mais jovem, eu ainda tinha alguma fé na humanidade, né? Isso aí já faz um tempo. Eu ainda, tipo, às vezes mostrava pro boomer que ele não tinha ideia do que ele tava falando. Eu mostrava pro, tipo, esquerdinha médio que ele não tinha ideia. Não assim de refutar esquerdista com fato e argumento. Não, simplesmente assim, trazendo alguns dados tipo, o cara assim ficar a boca aberta na minha frente porque não sabia o que dizer, entendeu? Eu ainda fazia isso na época, mas depois eu acabei percebendo que não adianta, porque o cara não vai mudar de opinião, entendeu? Então, o veneno democrático, ele
ele, assim, é muito vencedor na civilização ocidental, entendeu? Ele venceu, assim, e eu não vejo muito aí como acabar, entendeu? A não ser que a sociedade venha sucumbir mesmo, né? Que eu acho que vai demorar mais ou menos uns 100 anos, né? Para essa sociedade ocidental sucumbir de vez, simplesmente porque não vai ter pessoas o suficientes, né? Eu comentei sobre isso aí no vídeo ali de notas sobre o feminismo, né? Se você permite a hipergamia feminina acontecer de forma descontrolada, você não vai ter um número de crianças suficiente para ter uma civilização. É a questão matemática mesmo, não é? Você não precisa fazer contas absurdas, é só você entender, peraí. Se não tem pessoas nascendo, não tem civilização, não tem ninguém para pagar o imposto, não tem ninguém para comprar, não tem ninguém para fazer capitalismo, então não tem o que fazer. Então, assim, eu só vejo a cura para esse veneno democrático aí no Ocidente só mesmo se a sociedade sucumbir, porque a maioria do populacho, a maioria das pessoas que são, falo português bem claro, que são burras, elas são orgulhosas. Então elas não querem realmente entender que a opinião delas não vale nada. Entendeu? Eles realmente não. Eles não querem entender que, tipo, se eles deixassem de existir hoje, nada no mundo mudaria. Não, eles realmente precisam acreditar que a opinião deles vale alguma coisa e tal. Então, no fim das contas, assim, qualquer opinião básica, né, que o ocidental médio, principalmente o brasileiro, porque o brasileiro é orgulhoso, sendo que não tem motivo nenhum para ter orgulho, né? Quando o cara fala eu tenho orgulho de ser brasileiro, eu realmente não entendo o que ele quer dizer, né? Tá, você tem orgulho do quê? De ser um dos países com mais violência no mundo, né? Um dos países com mais homicídios no mundo, um dos países com menos taxa de alfabetização no mundo, um dos países com umas piores bell curves do mundo, né? O que realmente você tem orgulho? Você tem orgulho de todo mundo idolatrar futebol? O que realmente você tem orgulho? Entendeu? Tipo, sabe assim, não tem sentido você falar que você tem orgulho do Brasil. Ah, eu tenho orgulho das nossas matas, do nosso ouro. Nosso? Ué, você tem ouro na sua casa, você tem petróleo na sua casa, você tem mata na sua casa, você não tem nada, meu filho. Você não tem nem história, entendeu? Tipo, você tem orgulho do quê? Entendeu? Então, assim, é simplesmente ele ver, pessoas no exterior, tipo, sei lá, um francês, um inglês, né, um americano, um norte-americano, eles dizem que têm orgulho da pátria deles. Então, como eu sou um chimpa e eu quero ser mimético de pessoas que têm alguma coisa, eu vou fingir que eu tenho orgulho da minha própria nação. É isso, entendeu? Mas o que é isso? É o veneno democrático, no fim das contas, né? Todo mundo aí acha que a opinião deles vale alguma coisa. Então, assim, por exemplo, você pega a situação educacional, né? Se você pega a educação educacional, hoje em dia todo mundo acredita que a educação é um direito. O que vocês acham disso? Educação é um direito. Olha, educação foi um privilégio de classe alta, a grande maioria da existência humana. Quanto você acha que era custoso você ter um São Tomás de Aquino? Hum? Lembrando, os professores de São Tomás de Aquino não eram blogs de carros. Né? Então, assim, quanto você realmente acha que era custoso ter um aluno, por exemplo, na Academia de Platão? Hum? Quanto que foi custoso você ter um Aristóteles? Né? O próprio Nietzsche já dizia, você precisou ali pelo menos ali uns 80% de escravos para ter uma questão ali de excelência na Grécia Antiga. Educação jamais será um direito, é um privilégio de alguns. Agora sim, a pessoa se alfabetizada minimamente para poder, sei lá, assinar o próprio nome, para poder ler uma bula de remédio, para poder ler uma placa dizendo pare, tudo bem. Até aí eu acho que poderia ser um direito, mas o direito à educação, principalmente superior, isso nunca vai existir. Não existe direito à educação. Mas olha, todo mundo aí no Ocidente acredita que educação é um direito, né? Tanto que você tem toda essa questão do COPE da universidade no Brasil, que eu também vou fazer um vídeo específico sobre isso, né? E hoje em dia as pessoas vão fazer faculdade porque elas falam assim, é meu direito. Eu falo, não é seu direito, entendeu? Ou você tira o tanto de nota ali específico, ou você mostra um certo padrão de excelência, ou você vai ser reprovado, entendeu? Pelo menos é assim que deveria funcionar. A gente sabe que não é assim que funciona no Brasil. Eu mesmo tenho alguns relatos aí pessoais, né? Pessoas assim, evidentemente, assim, pessoas analfabetas funcionais se formaram comigo. Né? Então tem, cara, a maioria dos psicólogos que você vê por aí eles vão ser analfabetos funcionais, tá, gente? Então tome cuidado aí. Se vocês estiverem procurando um psicólogo para fazer terapia, escolha o psicólogo como você escolheria a sua esposa, entendeu? Eu não estou brincando, você tem que ser bem seletivo. Então, por exemplo, você vê a questão de cotas no Brasil, né? Então, existe cotas principalmente para índio, para pre e para pra, se é que vocês me entendem, né? O que é o pre e o pra, pato? Cara, usa um pouco essa imaginação, né? Você tem as cotas aí pro pre, pro pra e pro índio.
Só que tem o seguinte, faz tempo que eu vi as estatísticas com relação a isso, mas salvo me engano, até onde eu vi, que foi uns 7, 8 anos atrás, a estatística diz o seguinte, 52% da população brasileira são e pra, né? Então, como que funciona essa coisa? Né? Não é pre e par, é pre e par, né? Desculpa, é pre e par. Né? Então, assim, como que funciona esse negócio? A maioria da população brasileira tem direito a cotas porque eles são minoria. Então, assim, é uma minoria que na verdade é a maioria. O que vocês acham disso? Né? E como que funciona as cotas, nas cortas? Como que funciona as cotas? Olha, é muito simples. Você tirou aí metade da nota necessária para passar, nós vamos dar aí o diploma para você e dane-se, entendeu? Por quê? Porque você é minoria, você merece. O que é isso? É o veneno democrático. Por quê? Porque colocou na cabeça das pessoas que a educação é um direito. Eu falo, não é. É um dever que você tem. Então, por exemplo, eu sou um psicólogo, eu tenho um dever com o paciente. Né? Então, por exemplo, se um paciente meu viesse churrascar por conta das coisas que eu falei, isso é minha culpa. Por quê? Porque eu tenho um dever, porque eu sou um profissional de alguma coisa. Se você é um engenheiro civil, você faz um prédio que cai 2 meses depois, você é responsável por aquilo. Né? Se você é um advogado e, sei lá, o seu cliente acabou indo para cadeia porque você não fez um trabalho muito bom, você é responsável por aquilo. Ou seja, quem é profissional, não é que ele tem um direito a alguma coisa, ele tem um dever. Vocês estão entendendo? Então, eles alteraram isso, assim, fizeram 180 e colocaram na cabeça das pessoas que têm direito. Então, né, pro pobrezinho médio aí, QI 83 brasileiro, ele tem o direito de ser médico. Ele tem o direito. Porque todos nós temos o direito. Aqui é democracia, aqui é socialismo, aqui quem vence somos nós. Né? Agora, você acha que um cara de QI 83 ele vai saber o que é uma mitocôndria? Não vai, entendeu? Então, como é que ele vai saber o funcionamento inteiro de uma célula se ele não sabe nem de uma pequena estrutura da célula? Vocês estão entendendo? Então, assim, educação jamais vai ser um direito. É um privilégio de alguns e no momento que você tem ali a formação de alguma coisa, você tem um dever. Isso aí foi totalmente perdido. Hoje em dia todo mundo aí fala, não, educação é direito, 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 todo mundo tem direito. Olha, sabe o que é educação é direito? É no seguinte sentido, você é obrigado, caso você tenha um filho e ele tenha 4 anos de idade, você é obrigado a colocar ele na escola. O que é a escola brasileira média? Meu filho, o seu filhinho de 4 anos de idade provavelmente vai aprender questões ali de reprodução e sodomia na escola. E vai aprender que 2016 foi golpe. Você tá entendendo? Então, assim, é claro que isso é controle social, gente. Não existe educação para todos, nunca vai existir. É assim como alimentação para todos, assim como energia para todos, assim como internet para todos, essas coisas nunca vão existir. Entendeu? Então, a ideia de educação para todos assim, ela já é absurda. Né? Aí vem Paulo Freire da vida, né? Aí caga o resto inteiro, né? Da onde o professor não precisa ser a figura central da aula, os alunos têm que, né, funcionar junto com o professor para que os dois descubram a verdade, não sei o que, essa palhaçada toda, entendeu? Você vai somando esses fenômenos e, cara, entra numa escolinha média brasileira hoje. Entra numa escolinha média hoje. É um negócio bizarro, entendeu? Você não tem ali futuros profissionais, entendeu? Muito pelo contrário, você tem futuros batedor de carteira no geral. Então, essa questão, por exemplo, educação para todos, assim, vem muito do veneno democrático, né? Por exemplo, saúde. Saúde. Todos têm direito à saúde. Todos têm direito à saúde. O que vocês acham dessa afirmação? Saúde sempre foi um negócio de classe alta, sempre foi um negócio de elite. Hoje em dia, aí, por conta do advento do capitalismo, nós até conseguimos ali colocar uma certa medicina para classe média. Se a pessoa com classe média guardar um bom dinheiro, ela consegue, por exemplo, ali fazer alguns procedimentos estéticos, ela consegue até brincar um pouco mais ali de comer porcaria e tal, né? E ferrar um pouco ali com a saúde dela, por quê? Porque ela tem dinheiro ali pra, né, ir num médico e tal e talvez resolver o problema. Agora, pra você que é classe baixa, não existe medicina pra você, nunca vai existir. Ah, Pato, mas no Brasil tem um SUS. Eu falo, tem um SUS, você já entrou num SUS? Eu já fiz estágio num SUS, eu fiquei horrorizado com o que eu vi. Né? Então, assim, a não ser que você acredite em SUS, né? Aí você pode acreditar realmente que existe medicina pra todos, mas não tem. O máximo é que você tem no Brasil, por exemplo, é, sei lá, insulina de graça. Né? Mas se você, por exemplo, é um diabético tipo 2, bom, é você que está destruindo a sua saúde. Né? Você que é diabético tipo 1, sinto muito, você tem uma situação que é incurável. Mas você que é diabético tipo 2, você causou aquilo ali, você mesmo. Né? Então, assim, tá, o Estado, por enquanto, que eu não acho que você vai durar muito tempo, por enquanto tá dando insulina de graça, beleza, mas e daí? Isso aí é saúde para todos? Né? Mas uma coisa, se eu posso destruir minha saúde, como é que eu tenho direito à saúde? Gente, não tem como ter direito à saúde.
Entendeu? Porque o direito é o dever de uma outra pessoa. Se você tem direito à educação, quer dizer que alguém tem o dever de colocar na escola. Se você tem direito à saúde, quer dizer que alguém tem o dever de pagar algum médico para você. Mas se você destruir sua própria saúde, né? Isso aqui é simplesmente uma questão verbal, entendeu? É um problema de linguística. Não existe direito à saúde, gente. Saúde é um negócio físico em você. Entendeu? Você tem saúde ou não tem? Você nasceu doente ou não? Vamos partir desse princípio. Você cuida da sua saúde ou não? Esse é o segundo princípio. Aí você tem dinheiro para ir no médico ou não? Esse é o terceiro princípio. Agora, isso não tem nada a ver com questão de direito. Uma pessoa que nasceu doente, não é que ela tipo, tem direito ou não direito à saúde, é simplesmente a fatalidade. Você tá entendendo? Então, é absurdo você imaginar que existe direito à saúde, que existe direito à medicina. Mas de onde que vem todo esse fenômeno? Vem do veneno democrático, entendeu? Todo mundo acha que todo mundo tem direito a tudo. Todo mundo acha aí que, né, a opinião deles vale alguma coisa e as coisas não são assim, entendeu? Por exemplo, você pega toda essa questão política brasileira, né? Essa dicotomia entre direita e esquerda no Brasil, que qualquer pessoa com dois neurônios funcionais já percebeu que não significa nada, já percebeu que os dois estão trabalhando para o mesmo povo, para a mesma tribo, melhor dizendo, mas vamos parar por aqui. Não vamos derrubar o canal. Né? Mas, por exemplo, você pega o neocon, né? Para quem não sabe o que é neocon, é o neoconservador, né? O novo conservador. E você pega ali o socialista fabiano. Para quem não sabe o que é socialista fabiano, seria o socialismo não revolucionário. É os caras assim que trabalham mais pelas sombras, é o cara mais gramsciano, é o cara que trabalha mais pela cultura, né? Mas assim, é revolucionário do mesmo jeito, eles só não estão explodindo prédios, né? Até onde eu sei. Né? A maioria dos fabianos aí ainda estão fazendo coisas ali terríveis. Mas assim, você vê que se você tiver minimamente um cérebro funcionante, você vê que neocon e socialista fabiano são exatamente a mesma coisa, só que eles falam de forma diferente. Né? Então, assim, um deles fala que, por exemplo, um deles fala que a gente tem que ter mais democracia para promover a igualdade e o outro fala que a gente tem que ter mais democracia para que a economia livre funcione. Mas o grande questão é o seguinte, nós não podemos falar contra a democracia. Se você entende mais ou menos como que funciona a direita, você sabe que nenhum direitista sério é a favor de democracia. Ele pode ser monarquista, pode ser integralista, pode ser ali até um bigode, pode ser um facho, pode ser um imperialista, entendeu? Ele pode ser muita coisa, ele só não pode ser democrático. Democracia não condiz com direita. Então, assim, o que é esse novo tipo, evento chamado Neocon? Né? É só um bando de esquerdista brincando de direita, entendeu? Eu vou fazer uns vídeos específicos acerca aí da situação do Neocon. Eu particularmente acho que o Viriato já fez um vídeo muito bom sobre isso, né? Acho que é chamado Neocon o vídeo, não lembro. Acho que eu vou colocar aí na descrição do vídeo o vídeo do Viriato, que ainda está no YouTube, né? Mas, por exemplo, o que eu quero dizer com a situação do Neocon do socialista Fabiano? É muito simples, você vê ali que ambos os espectros, que são na verdade a mesma coisa, o teatro das tesouras, como diria o Olavo de Carvalho, para quem não sabe o que é o teatro da tesoura é o seguinte, você precisa ter duas lâminas que funcionam em conjunto para fazer um único movimento que corta uma coisa. Ou seja, as duas lâminas estão trabalhando por mesmo propósito, né? Aqui no Brasil, assim, o teatro das tesouras é absurdo, é tão visível que, né? É tipo assim, qual a diferença aí de um esquerdinha médio pro Nicolas Ferreira? Não tem diferença nenhuma, entendeu? Não tem diferença nenhuma, porque todos eles estão lutando em prol da democracia, né? Você pega o MBL, tipo, o MBL é de direita. Pelo amor de Deus, entendeu? Então, assim, essa situação toda, né, de todo mundo ser a favor de democracia, é o que realmente, assim, lesa a cabeça das pessoas, né? Tanto que se você realmente for falar de alguma ideia verdadeiramente da direita, fora ali da janela de Overton para assim, pro normezinho médio, né, pra massa, eles vão ficar horrorizados com o que você tá falando. Não, mas peraí, o que você tá falando é antidemocrático? Eu falo, sim, é claro que é antidemocrático, eu sou de direita, pô. Entendeu? E o cara fala, não, mas isso aí é absurdo, porque se for antidemocrático quer dizer que é dentadura e dentadura é ruim. Ou seja, essa dicotomia de direita e esquerda que você tem aqui no ocidente é absurda, entendeu? E qualquer cara que fale mais diretamente na contra a democracia, no geral ele vai ser cancelado ou pelo menos nunca vai ser aceito em parlamento. Né? Então, assim, tudo isso aí, gente, é o veneno democrático. E esse veneno democrático, ele venceu. É a vitória, assim, quase completa no Ocidente. Só que é o seguinte, aí já dizia São Tomás de Aquino, veritas filia temporis, né? A verdade é filha do tempo. Então, assim, a mentira não condiz com a realidade. Então, até onde vai essa democracia toda? Bom, vai até a sociedade colapsar. Que eu achei que a sociedade tem mais ou menos uns 100 anos. Quando eu digo colapsar, gente, eu quero dizer colapsar, tá? Totalmente colapsado.
Eu não tô falando assim, tipo, ah, não, a sociedade já está em colapso. Eu falo, claro que ela já está em colapso, mas eu quero dizer colapsar mesmo, né? Ao ponto assim que não existe mais mercado. Entendeu? Ao ponto que não existe mais pessoa suficiente para chamar de civilização. A ponto que você vai ter 80% do país vacante. Você vai ter prédios inteiros abandonados. É disso que eu estou falando. Acho que vai demorar mais uns 100 anos aí. Talvez demore um pouco mais, talvez demore um pouco menos. Mas vai demorar mais um tempo. Pelo menos algumas décadas. Né? Então, assim, é ali que vai acabar. Vai acabar sufragismo, vai acabar feminismo, vai acabar essa frescura toda aí chamada de democracia, entendeu? Por quê? Porque a verdade, ela é a verdade, entendeu? Ela vai aparecer com o tempo. Não adianta você querer brincar de revolucionário e simplesmente negar a realidade. Fala, não, as pessoas não são iguais, entendeu? Não existe igualdade entre as pessoas. Isso é impossível. Então, é mais ou menos isso aqui que eu queria trazer no vídeo. Isso aqui é mais um vídeo mais introdutório, na verdade, né, sobre um assunto que eu acho que eu vou ter que discorrer algumas vezes mais, porque essa questão do veneno democrático é realmente assim, um assunto que não tem fim. Né? Praticamente não tem fim e é uma coisa que vocês vão ver praticamente o tempo inteiro na boca de todo mundo, entendeu? Tanto de ditos intelectuais, né, como blogs de carros, por exemplo, né, como na boca aí do boomer médio, na boca aí dos palpiteiros médios. É um negócio que você sempre vai estar ouvindo, entendeu? Então, se preparem para esse tipo de coisa. Se preparem para entender que o veneno democrático aí tá na cabeça de praticamente todo mundo. Então, gente, é isso e até o próximo vídeo.